Gente, às vezes é engraçado que eu falo como se vocês estivessem, como se vocês estivessem interagindo comigo, sabe? Enfim, é o vício da sala de aula. Então vamos aqui uma questão, ó. Questão da atividade de vocês. Eu vou resolver as três primeiras questões. De acordo com a reação de combustão, de combustão balanceada, da reação balanceada do gás acetileno, também responde os seguintes questionamentos. Então, quantas moléculas? Ó, ele não está falando em quantos mols, em quantas massas, ele está falando de moléculas. Então, tu vai usar o que? A constante de Avogadro. Então, quantas moléculas de gás carbônico são formadas na queima total de 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de acetileno? Quando eu voltar para a sala de aula, foi quando eu falei para vocês, nós vamos trabalhar quando esse valor não tiver aqui elevado não tiver em notação científica, certo? Então, quantas moléculas eu vou ter de gás carbônico? Ele está falando de gás carbônico. Quando eu tiver 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de acetileno. Então, tá aqui. Eu tenho 2 mols de acetileno para 4 mols de gás carbônico. Aí, como é que tu vai fazer isso aqui? Tu vai pegar o 2 aqui, né? Nós vamos transformar. Se fosse um mol, já saberia que seria 6 vezes 10 elevado a 23. Vai ser 2, porque em 1 mol eu tenho essa quantidade, 6 vezes 10 elevado a 23, mas aqui são 2 mols. Então, tu vai multiplicar aqui logo os dois números. Isso aqui é um macete para facilitar isso. 6 vezes 2 dá 12. Repete a base e o seu expoente, vezes 10 elevado a 23, ó. A mesma coisa tu vai fazer com o gás carbônico, né? Só que agora tu tem 4 mols, em 1 mols tu tem esse valor. 6 vezes 10 elevado a 23, mas em 4 mols tu vai ter quanto? Aí tu multiplica 4 vezes 6, que dá 24, repete a base e o expoente também. Então vai ser 24 vezes 10 elevado a 23, né? Um número extremamente grande. Então vou pegar esses valores calculados e vou substituir aqui, ó. Certo? Então, na minha reação, 12 vezes 10 elevado a 23 mol de acetileno forma quanto de gás carbônico? 24 vezes 10 elevado a 23, certo? O que é que ele quer saber? Qual vai ser a quantidade de moléculas que eu tenho aqui dentro de gás carbônico quando eu tiver... Eu sei que quando eu tenho 12 vezes 10 elevado a 23, qual é a quantidade de moléculas que eu tenho? 24 vezes 10 elevado a 23. Mas se eu tiver 2,4 vezes 10 elevado a 23, quanto é que eu vou ter de gás carbônico? Eu vou ter X. Aí é o mesmo raciocínio. Eu não coloquei moléculas para não ficar tão grande aqui a unidade. Então, meio pelos extremos, tá? Então, vai ser 12 vezes 10 elevado a 23 vezes X. A seta representa a igualdade. Então, tu tem 2,4 vezes 10 elevado a 23 vezes 24 vezes 10 elevado a 23. Lídia, como é que eu vou fazer esse cálculo enorme? Calma. Multiplica primeiro os números. 2,4 vezes 24, certo? Que vai dar o quê? Dá 56,6. Tu multiplicou. Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai repetir a base e tu vai somar os expoentes, porque é uma multiplicação. 23 com 23 dá 46. Então, aquela multiplicação lá dá 57,6 vezes 10 elevado a 46. Aí tu vai isolar a variável, né, que é o x. Tu vai pegar esse valor 12 vezes 10 elevado a 23, ele vai descer o quê? Vai descer dividindo, certo? Aí, como é que tu vai fazer também? Divide primeiro os números. 57,6 dividido para 12, que vai dar 4,8. E agora, como é uma divisão, tu vai subtrair os expoentes. Tu vai subtrair 46 de 23, ó. 46 menos 23, que dá quanto? 23. Então, x aqui vai ser 4,8 vezes 10 elevado a 23, certo?
Então, quando eu tenho 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de acetilenos, quanto é que eu vou formar de gás carbônico? 4,8 vezes 10 elevado a 23. Na próxima questão aqui, ele quer saber qual a quantidade de moléculas, então tu vai usar a constante Avogadro e a questão vai te dar esse valor, então tu sabe que tu vai precisar utilizar para alguma coisa. Então, qual a quantidade de moléculas de oxigênio produzidas quando 40 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2 são exaladas? Então, ele está falando de oxigênio e de gás carbônico, né? Então, só representando aqui, ó. Aí, o que é que você vai fazer? Ah, vai direto? Não, você vai fazer esses cálculos primeiros, porque eu sei que esse valor, 6 vezes 10 elevado a 23, está para 1 mol, mas aqui de gás carbônico eu tenho 2, primeiro aqui com oxigênio, então vai ser 3 de oxigênio, né? Ó, 3 vezes 6 dá 18, repete a base e repete também o expoente. E aqui de gás carbônico eu tenho 2 vezes 6, né, que é o 2 daqui, do coeficiente estequiométrico, vezes 10 elevado a 23, que dá 12 vezes 10 elevado a 23. Vou colocar esses valores aqui. Estão aqui, ó. Aí, tu sabe que quando tu tem 12 vezes 10 elevado a 23, quanto é que é formado de oxigênio? 18 vezes 10 elevado a 23. Mas se eu tiver 40 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico, quanto é que eu vou ter de oxigênio? Vai ter X. Meio pelos extremos. 12 vezes 10 elevado a 23 vezes x igual a 40 vezes 10 elevado a 23 vezes 18 vezes 10 elevado a 23. Quando tu fizer essa multiplicação, dá 720 vezes 10 elevado a 46, né? Só multiplica os números, repete a base e soma os expoentes, porque é uma multiplicação. Isola a variável e esse x e o 12 vezes 10 elevado a 23, ele vai vir dividindo, certo? Tu vai dividir 720 por 12 e vai diminuir repetir a base e diminuir os expoentes. Então, isso aqui dá 60 vezes 10 elevado a 23. Então, da mesma equação, só que agora ele quer saber qual é a quantidade de moléculas de CO2 exaladas quando 10 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2 são produzidas. Então, tá aqui. Já fizemos essas relações no anterior, 3 vezes a constante Avogadro, 2 vezes a constante Avogadro, que é o coeficiente da reação. Colocar esses valores aqui. Então, qual vai ser a quantidade de CO2 formado quando tiver quanto de oxigênio? 10 vezes 10 elevado a 23, meio pelos extremos. Tu vai multiplicar aqui o 12 vezes 10, né? Repetir a base e somar os expoentes, dá 120 vezes 10 elevado a 46. Isola a variável e o 18 vezes 10 elevado a 23 desce dividindo. Quando tu dividir 120 por 18, vai dar 6,66. Vai repetir a base e vai diminuir os expoentes, porque aqui é uma divisão. Então, dá esse valor, certo? Então, é isso.